sentar-se. Obrigado, pastor Jackson, pela oportunidade. Nós, daqui a pouquinho, vamos começar a distribuição de alimentos para vocês. Nós apreciamos muito a presença de cada um de vocês. E eu quero apenas reforçar o convite que o pastor Jackson acabou de fazer sobre a conferência que o Senhor preparou para nós aqui do Rio de Janeiro. É muito importante que todos venham participar desta conferência. O horário, às 6 horas, nós vamos ter os ônibus à disposição de vocês. Se alimentem bem, avise para os seus familiares. De repente, você não vai chegar em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Conferência sempre demora um pouquinho mais. Vá com tempo, vá para se encontrar com o Senhor. E mesmo que você não tenha nenhuma enfermidade, eu estou vendo aqui algumas jovens, graças a Deus, podem não ter nada. O seu corpo ainda pode resistir a todas as enfermidades, mas alguém na sua família pode estar passando por situações. Alguém pode estar dependendo de medicamentos. Na sua família, alguém pode estar sofrendo, preocupando os demais. Então você precisa ser alguém que faça uma ligação para essa pessoa, alguém que vá na casa dela e que anime essa pessoa a estar conosco nesta conferência. Você precisa ser esse canal de conexão. Coisas grandes vocês viram aqui na televisão que aconteceram em Itaboraí. E desta vez, coisas maiores vão acontecer. Levem lá os aleijados, os cegos, os surdos, não importa as enfermidades. O sangue de Jesus, eterno sangue, ele está fluindo para restaurar esse corpo caído, pecaminoso, que está sobre mim e sobre você. Eu animo cada um a estar ali. E é sobre isso que eu quero falar alguns minutos. Eu vou ler um versículo que está em Mateus, capítulo 4, o versículo 17, fala assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois que Jesus começou o seu ministério, ele foi até João, naqueles dias iniciais, e ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. Em seguida ele foi para o deserto, e ali por 40 dias ele esteve com Deus Pai. Ele foi alimentado pelos anjos. E quando terminou os 40 dias, então o seu ministério começou. E a sua pregação era uma só, a mesma que João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus chegou, quando o seu ministério começou, ele veio do Pai, ele veio do céu, ele trouxe a palavra do Pai, ele se tornou uma porta para que humanos como eu e você pudéssemos voltar um dia a habitar os céus. Nós sabemos que Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: todos pecaram, todos nós, assim como por um homem o pecado entrou no mundo,
e vindo depois a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, quando Adão pecou, quando Eva pecou, todos nós também pecamos. Já nascemos em pecado, já nascemos condenados. Aqui as mães principalmente sabem, uma criança, ela nasce já nervosa, gritando. Ela começa a crescer, começa a fazer birra. E você não sabe de onde que vem essa natureza. Porque essa criança é assim. Não demora muito, ela está enfrentando a mãe, enfrentando o pai, já querendo as coisas. Ela pega as coisas da geladeira e a mãe fala: quem pegou? Com 3 anos, ela diz: não foi eu quem peguei, mas foi ela. Da onde veio essa natureza? Essa criança nunca foi para uma escola, ela está do seu lado. Da onde que veio isso? Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Jesus Cristo, ele vem pregando o reino, ele vem para abrir uma porta, para pegar pessoas como eu e você e levar de volta para o céu. Mas por outro lado, o reino de Deus, ele vem por meio de Jesus Cristo e ele se manifesta entre nós. Mas é um reino santo e justo. Da parte de Deus a santidade, da parte de Deus a justiça, mas da nossa parte, todavia, não há. O que fazer? Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quando olhamos essa palavra arrependimento, eu estava vindo para cá, a mais ou menos 15 quilômetros daqui, era como às 6h30. Eu estava indo para a casa do pastor Jackson em um Uber, e havia um acidente. 2 carretas bateram. Os bombeiros estavam aí, os policiais, e elas pegaram fogo. Totalmente foram queimadas as 2. E pelo que eu percebi, os motoristas não escaparam. Hoje pela manhã, quantas pessoas saíram para trabalhar e elas não vão voltar nunca mais para suas casas? Nunca mais. A questão não é agora se elas voltam para casa ou se elas morreram. A questão é aonde elas vão passar a eternidade. Todos nós que estamos nesse corpo, temos que estar claros: este não é um corpo eterno. Esse corpo que você está usando é provisório. Você percebeu como ontem você era um jovem, e hoje você já tem rugas, o cabelo já está ficando branco, você tem filhos, algumas aqui netos. Você já não tem mais o vigor que tinha no seu corpo há algum tempo atrás. A velhice está chegando para o mundo. Quando um bebê nasce, uau, ele tem um dia de vida, ele tem 1 ano, vamos fazer uma festa. Ele tem 5 anos, ele tem 10 ou 20 anos. Mas para Deus, para o reino de Deus não é assim. Cada ano que você passa, para a conta de Deus, é menos 1 ano que você vai ficar nessa terra. A morte, ela vai visitar o presidente da república. A morte vai visitar aquela pessoa pobre, vai visitar o general, ela vai visitar o professor, o advogado, ela vai visitar a dona de casa. Todos vão ser visitados pela morte. Ninguém vai escapar dela. Você vai ser visitada. Agora, o Senhor está dizendo de um reino eterno que Ele veio para oferecer para nós. Aonde você quer passar a sua eternidade? A pergunta mais importante é essa:
uma vez que eu descubro que eu não vou ficar nessa terra eternamente, uma vez que eu descubro que os meus anos de vida estão terminando. Se você tem 10 anos, na conta de Deus, você tem menos 10 anos para ficar nesse corpo. Se você tem 30 anos, você tem menos 30, você já gastou 30 anos no seu corpo. Nas mãos de Deus está a soma dos nossos dias. Aquele acidente que eu vi hoje, às 6h30 da manhã, terminou a soma dos dias daqueles homens dessa terra. A minha pergunta é: aonde você vai passar a sua eternidade? Jesus está dizendo de um reino eterno, que é possível entrarmos, é possível para nós, pessoas pecaminosas, entrar neste reino, viver neste reino, e um dia estar nas mansões celestiais. Ele disse que quando deixarmos esse corpo, um novo corpo glorificado, e naquele corpo não tem pecado, não tem a morte, não tem doenças, não tem enfermidade. No céu, aonde todos nós queremos morar, a Nova Jerusalém, não há cemitério ali, não há médicos, não há advogados, não há dor, não há sofrimento. Se você conseguir ser fiel a Jesus Cristo e ao seu reino, você não vai se preocupar em pagar aluguel. Por toda a eternidade, Jesus vai cuidar de você. Por toda a eternidade, Jesus vai protegê-la. Por toda a eternidade, Ele vai suprir você com a pura presença dEle. Nós estamos falando de uma vida transitória, 50, 60 anos, com enfermidades, mas também estamos falando de uma vida eterna. Você precisa começar a planejar, você precisa começar a se preparar para essa vida eterna. Eu me lembro muito bem, uma pessoa, ela queria saber o que é a vida eterna, e esse irmão orou: Deus, fala para mim, Deus, o que é a vida eterna? Eu não entendo o que é isso. E ele orou, jejuou e pediu para Deus: Deus, por favor. E uma madrugada, enquanto ele orava, o anjo do Senhor veio a ele, e o anjo o levou em espírito e o colocou diante de uma grande pedra. E a pedra era como um cubo, muito bem feita, muito grande, muito alta. E o anjo estava do lado dele. E ele disse: o que é isso, anjo? O anjo disse: essa pedra tem 100 metros de altura, tem 100 metros de largura, e ela tem 100 metros de comprimento. E ele ficou observando, e de repente um pequeno pássaro, ele veio voando, e ele chegou num canto dessa pedra, e ele tocou com seu pequeno bico, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes ele feriu aquela pedra com o seu pequeno bico, e ele se foi. Então aquele irmão perguntou para o anjo: o que é isso? Eu vi esse pássaro tocar o seu bico 5 vezes nessa pedra. Então o anjo disse para ele: esse pássaro, ele vai voltar nesse lugar a cada 100 anos, e ele vai tocar nesta pedra 5 vezes, e ele vai embora. Somente a cada 100 anos ele volta, e ele vai repetir os mesmos movimentos.
Quando essa pedra tiver sido totalmente consumida pelas bicadas desse pássaro, aí se passou 1 minuto da eternidade. Não há como medir a eternidade. Preparem-se. Há um reino eterno. Esse versículo diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Somente essa semana, quantos pecados nós cometemos? Esse mês, quantos pecados? Somente 2024, quantos pecados? E cada pecado, ele testifica contra a nossa eternidade com Jesus. São os pecados que fazem separação entre nós e o reino de Deus. O mundo hoje já não considera mais a palavra pecado. O mundo hoje é tudo normal. Se você mente, por favor, siga mentindo, não é pecado. Se você rouba, pode roubar. Se você peca, qualquer tipo de pecado, não se preocupe, vá, faça. Mas para Deus, pecado é pecado. Deus não mudou. Deus julga o pecado. Há um reino que ele disse: arrepende. Você precisa se arrepender e não voltar mais a praticar pecados. Não troque esse mundo visível. Não faça isso. Não cometa esse erro de dar valor a esse mundo contaminado por Satanás, contaminado pela carne imunda e imoral. Trocá-lo pelo reino de Deus. Por favor, não cometa esse erro. Abandone todo o pecado. A Bíblia fala: volte-se para Jesus. Venha viver uma vida santa e justa, porque Jesus preparou o melhor para você. Ele te ama. Ele precisa de você naquele reino. Por nossa causa ele se entregou. Por nossa causa ele morreu. Ele foi abusado naquela cruz. Ele suportou o que nós deveríamos suportar. Ele não pode ser abandonado por nós agora. Nós não temos o direito de pisar no seu sangue. Nós não temos o direito de abandonar o seu reino agora. A graça veio a nós. Nós estávamos em uma corrida em direção ao inferno. Nós estávamos correndo, estávamos cegos. E nós íamos terminar naquele lugar de pânico, de horror, aonde os que já estão lá não conseguem respirar. E eles gritam: por favor, me dá mais uma chance. Por favor, dá-me mais uma chance. Todos os que estão no inferno, todos queriam hoje estar aqui no seu lugar para ouvir essa palavra, mas eles já não podem sair de lá mais. Por favor, eu quero terminar implorando: deixe o pecado. O reino de Deus é santo. Romanos 14 diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é alegria, paz, gozo, e vou acrescentar mais: satisfação no Espírito Santo. Por favor, coloquem-se de pé. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor, todas vocês que estão aqui nesse lugar, se você quer uma mudança de vida, há um reino que nós anunciamos, do qual nós fazemos parte. Repita comigo essa oração, mas repita
do fundo do seu coração, feche os seus olhos. Repita com fé, porque sem fé o homem não pode agradar a Deus. E o receber a Jesus em seu espírito é uma mudança de viver, uma mudança de hábito. O receber a Jesus no seu espírito é se tornar um peregrino nessa terra. Um estrangeiro é se preparar para deixar essa terra, é se preparar para ir morar com Jesus um dia, e esse dia não vai demorar. Repita comigo com fé: poderoso Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Nesta manhã eu vi o teu reino. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, guia os meus passos. Me dê tolerância zero ao pecado. Senhor Jesus, me livra do pecado. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida para o teu reino, no mais poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Vamos aplaudir o Senhor com fé.